Olá, caro amigo, cara amiga. Hoje eu vou falar com vocês sobre transporte atmosférico. Antes de mais nada, se você não me conhece, pode acompanhar aqui alguns dos nossos vídeos no canal e nós falamos normalmente sobre ciência, tecnologia e muitas outras coisas que podem impactar na vida adulta. Bom, eu sou o Luiz Antônio, eu sou biólogo, sou doutor e mestre e doutor em ciências biológicas, fiz especialização em ensino de ciências e tenho me dedicado ao estudo do clima e de outras coisas nessa extrema complexidade da vida, não apenas humana, né? Bom, eu trouxe esse tema porque dentro do contexto de observação, né, dentro do contexto que a gente percebe na mídia, quando a gente encontra notícias nos grandes veículos, é possível encontrar mensagens, textos, vídeos, infográficos falando sobre a mudança do clima na Terra. E tudo isso me leva sempre a pensar: por que não falar de maneira objetiva e clara a verdade? E quando eu falo a verdade, eu não quero aqui defender que existe ou que não existe uma, o impacto da ação humana. Já deixo, se essa é a sua expectativa, pode desistir. O que nós vamos falar aqui são as evidências científicas e uma atualização sobre esse tema para que você, que não investiu tempo estudando isso, possa então ficar por dentro, tá bom? Todos os nossos vídeos têm essa pegada, essa vontade de trazer de uma maneira muito mais simples aquilo que é complexo por assim ser, por conta da sua natureza. Quando a gente estuda sistemas globais, por exemplo, não tem como ser algo simples. Ele vai sim ser complexo e é por isso que existem pessoas que se dedicam a estudar exclusivamente essas ciências, tá bom? Bom, então, passada essa apresentação, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. E o que interessa, no primeiro momento, é entender que existem algumas variáveis e fatores que são decisivos para entender os sistemas climáticos e as conexões atmosféricas. E, finalmente, o transporte atmosférico. Esse vídeo vai falar justamente sobre o transporte atmosférico e como que ele pode influenciar em nossas vidas. Bom, ciclo hidrológico e bacia hidrográfica. O ciclo hidrológico é aquele ciclo, vai além daquele ciclo que nós aprendemos na escola, né? Certamente você lembra que a água na forma líquida evapora por conta da elevação da temperatura, essa água tem um calor específico, ela se torna, então, vapor de água, esse vapor de água vai encontrar uma temperatura mais baixa e vai condensar. Bom, legal, entendemos esses conceitos, mas vamos mais a fundo um pouco. Quem evapora essa água? Como essa água evapora? E só existe uma maneira de condensar? Ela sempre vai se precipitar como chuva? Não. E bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica não é apenas a conformação dos rios e lagos, é sim a conformação de relevo, e aí lembrando lá dos conceitos em geografia, essa conformação de relevo vai permitir o escoamento da água. Então, toda essa composição geográfica de escoamento da água de uma determinada região pode compor uma bacia hidrográfica. Tá? Nem a água, nem o ar podem ser represados com sucesso para sempre. A verdade é essa. Então, quem delimita a bacia hidrográfica é a natureza, é o relevo. Quem delimita os limites, né, sem ser redundante, do ar atmosférico, das massas de ar, são as forçantes climáticas e a geografia também. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Tudo bem? No próximo ponto, então, no próximo ponto, nós vamos olhar com mais detalhe, com mais carinho para a nossa casa, a nossa região, a América do Sul. Bom, a América do Sul tem aí o afluente do Rio Prata, ou seja, uma bacia que cobre 3,5 milhões de quilômetros quadrados. É muita área de escoamento, é muita água. Ela abriga cerca de 50% da população, e lembrando da Argentina, Bolívia, Paraguai, Brasil e Uruguai, gera 70% do produto interno bruto desses países. Ou seja, eu não posso pensar em bacia hidrográfica sem pensar no desenvolvimento humano. Nós vivemos em uma sociedade
Começamos essa história aí lá no início do Holoceno, aproximadamente 11.700 anos atrás. Inclusive, a América do Sul já tem registros desse período, dessa organização, e essa organização demanda produtos, né? Se você consome, por exemplo, um caderno, tem um caderno aqui que eu estou estudando, se eu consumo um caderno, um livro, o próprio computador que nós estamos utilizando agora, eu tenho um produto. E produto demanda unidades fabris, sistemas, processos. Para além de tudo isso, nós comemos. E para comer, nós temos que produzir o nosso alimento. Então, essa produção também demanda água. Tudo bem? Então, a bacia hidrográfica da nossa região, as bacias hidrográficas da nossa região, têm um importante papel na economia dos nossos países. E aí, quando pensamos exclusivamente na América do Sul, é importante lembrar que, considerando o cenário geopolítico internacional, salvaguardando as grandes diferenças que existem e os processos históricos, a nossa região tem uma importância comparada aí, mal comparando, talvez uma pradaria, não padaria. Se ficou na dúvida sobre o que é pradaria, vamos falar disso num vídeo mais próximo, tá? Mais à frente. A pradaria vai servir, então, como um grande recurso, um depósito de recursos alimentícios. Ou seja, nós contribuímos com a alimentação de grande parte da população mundial. Mas não é só isso. Metade da capacidade instalada de geração hidroelétrica, opa, travou aqui, está no Brasil. O nosso território, de dimensões continentais, tem uma enorme capacidade de geração de energia hidrelétrica. Ou seja, nós transformamos energia aqui no Brasil. E essa energia chega às nossas residências, chega às unidades fabris, às indústrias e muito mais. Por aí já dá para ver que a água não é só a água da torneira, né? Tem muito mais coisas por aí. Mas vamos em frente. Preste atenção nesse gráfico agora. A água, usando aqueles conceitos básicos que nós já conhecemos. A água evapora, é transportada. E esse transporte, olha que coisa bacana demais, tá? Nós temos ventos oceânicos. Lembra que a Terra gira, né? A Terra gira, a Terra é redonda, é quase que elíptica, né? A Terra gira, o ar que está sobre ela não se movimenta na mesma velocidade. Então, nós vamos ter, além de outros processos de formação de vento, essa importante movimentação do planeta, girando também as massas de ar. Mas isso é uma conversa para depois. Então, os ventos podem entrar pelo extremo norte da América do Sul, ou seja, ali para a região amazônica. Provavelmente você já ouviu falar dessa região, certo? E é uma região extremamente úmida. As árvores que ali existem absorvem enormes volumes de água diariamente da superfície e do subsolo. Algumas árvores, inclusive, podem evapotranspirar mais de 3 metros cúbicos de água por dia. Isso quer dizer 3.000 litros de água por dia. Pensando que nós estamos falando de uma floresta, toda essa água é colocada, então, na atmosfera. Os ventos estão fazendo um serviço, né, de transportar essas massas de ar com vapor de água. E essas massas de ar, quando encontrarem regiões mais fresquinhas, mais tranquilas, vão acabar condensando. Quem colabora com a condensação dessas massas de ar contendo vapor de água? Aí você precisa lembrar que existem as massas de ar polar, as massas que vêm da Antártica, por exemplo. Eu estou falando de continente, tá bom? Essa massa de ar polar vai empurrar as massas de ar mais quentes, que vão então precipitar. E essas massas de ar, antes de precipitar, e aí quando eu falo precipitar, eu estou falando de chuva, tá bom? Na nossa região, antes de precipitar, elas podem ficar acumuladas. Se elas estão vindo da Amazônia, por exemplo, elas vão sofrer uma influência geográfica da Cordilheira dos Andes. E eu vou ter um afunilamento dessas massas de ar com água, e essa chuva, então, pode ser classificada em dois grandes tipos de chuva, chuva orográfica e um outro tipo que eu vou falar mais à frente. Então, só para a gente ter uma noção de que a chuva que a gente percebe não ocorre por acaso.
E as massas de ar contendo vapor de água não necessariamente não necessariamente aquela água que evaporou da praia, do lago, da lagoa, da piscina do seu vizinho, tá bom? Essa água vem de muito longe. E se a água vem de muito longe, outras coisas podem estar nessa água também. Aí mora uma grande curiosidade minha, que no próximo vídeo nós vamos discutir, tá? É a presença de micro-organismos, é a presença de fungos, de bactérias, de vírus, que são transportados por longas distâncias entre as regiões. E eu me arrisco e posso provar para vocês entre até mesmo continentes. Tudo bem? Vamos então em frente. Em frente. Aqui eu tenho um exemplo, e aí num modelinho muito bem adaptado, mostrando que 90% do volume de precipitação da estação chuvosa ele ocorre aqui por conta da convecção. Então nós temos aqui, olha, convecção profunda de monção, que é o quê? A nuvem, né, o vapor de água que veio, ele acabou ficando acumulado em uma determinada região. Por quê? Eu tenho uma cadeia de montanhas. Nesse caso, no nosso caso, a Cordilheira dos Andes, que se estende ali desde quase do extremo norte da América do Sul e vai até praticamente o centro da Antártica, a milhares de quilômetros de distância daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que é de onde eu estou, tá bom? Bom, toda essa água tem uma importância. Ela não simplesmente serve para nós lavarmos a nossa roupa, prepararmos os nossos alimentos, tomarmos aquele banho. Ela presta um serviço ecológico. Dentro do contexto dos serviços ecológicos, nós temos, por exemplo, tá, a hidratação dos plantios e das florestas, que vão permanecer em pé ou de pé e que contribuirão para manter as encostas no seu lugar, elas vão contribuir com a umidade para que os micro-organismos possam fazer ali os seus serviços ecológicos de decomposição, devolvendo ao substrato, ao solo, né, as frações de nitrogênio, potássio, fósforo e tantos outros elementos químicos importantes para o desenvolvimento das plantas. Luiz, eu sou de TI, eu sou advogado, eu sou médico, eu não estou preocupado com serviços ecológicos. Pois é, aí vem meu convite para você entender um pouco de clima, tá? Porque aquela enchente ou alagamento que acaba por atrapalhar a sua vida, que você acaba se atrasando para uma audiência, para uma cirurgia, para uma consulta, por exemplo, é resultado não só dele, mas desse sistema climático. Nós temos construção, vamos pensar, né? Brasil, temos aí aproximadamente 500 anos. Ao longo desses anos, vários processos de expansão territorial e urbana foram desenvolvidos. E esses processos não consideraram o conhecimento que nós temos hoje. Então, as cidades, as grandes metrópoles históricas, não foram planejadas para as alterações de clima que são normais, mas que ocorrem. Da mesma forma, o planejamento da produtividade agropecuária também não. Isso impacta no preço das commodities. E se nós somos um país em que o PIB é composto parcialmente pelas commodities agropecuárias, pelas commodities que vêm do campo, eu preciso entender as forçantes climáticas que vão impactar no preço dessas commodities. Está vendo? Como é um conhecimento que passa por todas as áreas. Se o indivíduo que trabalha com motorista do ônibus pode ser impactado e o indivíduo que tem um helicóptero dele vai para o trabalho de helicóptero também pode ser impactado. Porque dependendo da aeronave que ele comprou, olha, eu comprei um helicóptero de 2 milhões de reais, mas ele não voa na chuva. Comprei a aeronave errada. E ele só vai poder usar a aeronave durante 6, 7 meses do ano, por exemplo. Quanto que vai custar para ele manter essa aeronave parada durante 5 ou 4 meses, ou 6 meses do ano? Percebam que tudo tem uma conexão. Tanto para quem está estudando o meio ambiente, quanto para quem não está nem aí para o meio ambiente, quanto para aquela pessoa que quer e precisa estar mais antenada, mais informada sobre como as forçantes climáticas podem impactar na nossa vida.
Bem, vamos em frente. Agora, eu estou aqui mostrando um pouquinho de dois conceitos muito importantes quando falamos de transporte atmosférico, sobretudo do transporte de massas de ar. Tudo bem? Quero destacar aqui que todas as imagens utilizadas nesse vídeo são imagens ou de artigos científicos ou de sites da internet. E se você é proprietário de uma dessas imagens e não viu aqui os seus créditos, pode citar que a gente dá os créditos ou retira a sua imagem sem problema algum. Nossa função aqui é levar conhecimento. E se você tiver mais conhecimento para compartilhar conosco, será muito bem-vindo. Bom, vou usar aqui agora alguns conceitos que estão disponíveis no site, por exemplo, do Instituto Nacional de Meteorologia. E aí, se você não sabe o que é meteorologia, aguarde que vamos ter um episódio aqui falando só de meteorologia, tá bom? Bom, primeiro ponto, quero lembrar vocês aqui da Zona de Convergência do Atlântico, ou as ZCAs. A Zona de Convergência do Atlântico é uma região que vai ser definida como um corredor de nuvens que corta o Brasil. Essa região aqui que estou apontando com o mouse. Ela corta o Brasil desde o sul da região amazônica até o Oceano Atlântico. Então, ela vai atravessando o país. Essa corrente de nuvens, quando você pode, inclusive, ver usando satélites, né, imagens de satélites, sensoriamento remoto, e se você fizer uma viagem de aeronave nessa região, você consegue visualizar parte dessas nuvens. Isso é muito interessante. Eu tenho imagens, qualquer dia eu compartilho aqui com vocês. Bom, o sistema é resultado, então, do comportamento dos ventos em altos e baixos níveis da atmosfera. Lembra dos movimentos da Terra? Lembra dos movimentos da Terra? E com a formação de uma frente fria, de um centro de baixa pressão ou de uma área alongada de baixa pressão. Isso quer dizer, vamos lembrar de conceitos físicos agora. Se eu tenho uma temperatura mais elevada, eu vou ter um ar menos denso, perdão. Temperaturas frias, ar mais denso. Ar mais denso, ar mais concentrado, mais pesado. Então, ele vai influenciar de maneira diferente. E aí, é importantíssimo lembrar que a atmosfera não é estática. Nós aprendemos lá atrás, na escola, aquelas camadinhas da atmosfera. Mas aquilo não é didático, é útil para a criança, para o adolescente, para o estudante, mas aquilo não é a realidade, porque a atmosfera ela é dinâmica, para não dizer viva, porque senão alguém pode me criticar quanto ao conceito de vida. Mas ela é dinâmica e ela está exposta a muitas variáveis, que vão desde variáveis extraterrestres, e eu não estou falando dos ETs, eu estou falando das variáveis como, por exemplo, as ejeções de massa coronal, as tempestades solares, a radiação de fundo do universo, os movimentos de rotação, translação, precessão, perdão, os ciclos de Milankovitch também. Né? Bom, vamos em frente. Agora, de maneira mais didática, é possível ver aqui, olha, as ECAs. Olha que como aquele corredor de nuvens ele se forma. Então, eu tenho as massas de ar sendo afuniladas ou funiladas desde a região amazônica, passando pelo centro-oeste do país e pelo nosso sudeste. Tá bem? O nosso nordeste está aqui mais isoladinho, mas existem outros fenômenos que impactam naquela região. E por aí a gente já pode perceber por que a gente percebe temperaturas diferentes, porque nós temos aqui na nossa Mata Atlântica, na Mata Atlântica que recobre o sudeste, os vestígios dessa mata, porque nós temos a floresta ombrófila, por exemplo, porque as características de cerrado e de zona da mata são distintas. Isso quer dizer que os fenômenos climáticos e meteorológicos impactam também na fitofisionomia das regiões. É claro que isso demora milhares de anos para ser impactado, né? Bom, e que essa zona de convergência pode ter variações também por conta da variação de pressão e também das forçantes climáticas que vêm do sul e do extremo norte do planeta. Nem sempre foi assim, e aí eu trago um modelo que mostra a conformação continental ou as conexões entre os continentes ao longo dos milhares de anos da história geológica do planeta. Bom,
Quando falamos de história geológica do planeta, a gente precisa considerar que todo o conhecimento que nós temos hoje sobre o planeta, ele começou aí provavelmente nos últimos 6 mil anos, né? Aí nos egípcios, enfim. É muito pouco tempo quando comparado com a própria história do planeta. E essa história do planeta já é inferida com base no conhecimento que nós construímos nesse pouco tempo. Então, certamente, os conceitos que Galileu construiu são menores, não em termos de valor, mas em termos de amplitude, né, desses conceitos, ou conhecimento, melhor dizendo, né? Nós temos mais conhecimento hoje do que Galileu conhecia naquela época. E daqui a 100 anos, ou 200 anos, nós vamos, se estivermos vivos, nós não, né? Mas a humanidade, se a humanidade ainda existir, nós vamos ter um conhecimento muito mais profundo do que nós temos hoje. Isso é comum e é o que se espera, tá? Mas o planeta nem sempre foi como nós conhecemos hoje. Da mesma forma como a fisionomia, a paisagem desse planeta mudou. E mudou ao longo do tempo. E mudou porque o clima muda. E mudou porque nem tudo é como nós enxergamos para sempre. As coisas mudam, os continentes mudam de lugar, as relações de massa entre água e ar são impactadas por diferentes forçantes, e isso vai condicionando o ambiente e segregando ou selecionando animais, plantas, micro-organismos. E então nós vamos encontrar animais ou populações, né, de seres vivos que foram extintos, outros que surgiram e se desenvolveram muito melhor do que nós temos hoje, por exemplo, e por aí vai. O que você precisa entender é que nada no nosso planeta é estático. A nossa efêmera existência, né, a gente vive aí 80, 90, alguns sortudos passam desse período, é que nos limita a compreender a existência do próprio planeta. E a gente tende a achar que a vida, né, é só aquilo. E se hoje o clima está mais quente, o tempo está mais quente, a temperatura está mais alta, é porque eu liguei o meu carro. Isso pode ter impacto, sim. Seu carro libera calor no seu motor, né? E mesmo os carros elétricos liberam substâncias que vão ter impactos nocivos no ambiente. Mas isso tem um impacto muito mais local do que global. E quando se fala de global, esse impacto ele vai ser estocástico. Perdão, eita, travou. Vai ser cumulativo, né? É o seu carro, o carro do vizinho, fulano, o ônibus, o navio que transporta, o avião que está ali queimando querosene, que é a ver, tudo isso vai potencializar os efeitos da mudança do clima. Tudo bem? Bom, só para a gente conhecer um pouco mais sobre esses fenômenos, tá legal? Bom, no próximo tópico, eu tenho aqui mais uma imagem falando do transporte meridional, e aí nós temos as correntes de jato de baixo nível, ou JBN, que são as correntes que ocorrem ali até 10 km de altitude, são direcionadas pela Cordilheira dos Andes e podem chegar até a Antártica. Essa foi a minha principal dúvida. Pode chegar até a Antártica? Não pode chegar até a Antártica? Quais são os registros que nós temos? E aí eu tive a oportunidade, na dissertação do meu mestrado, de encontrar partículas que foram transportadas da América do Sul, tiveram seu termo-fonte na América do Sul, e foram encontradas, resgatadas, recuperadas, coletadas lá na Antártica. Na verdade, numa região subantártica, na ilha Rei Jorge, próximo à Estação Antártica Comandante Ferraz, ali naquela ilha, tá bom? Mas esse é tema de um outro vídeo que nós vamos, em breve, gravar e disponibilizar aqui para vocês. Bom, antes de mais nada, e já chegando no final da nossa conversa, vamos pensar o seguinte: nós temos os ventos alísios, lembra daquele impacto do movimento do planeta, né? Temos a evaporação da água, ou seja, vapor de água, temos a evapotranspiração das plantas, tudo isso vai concentrar o vapor de água na atmosfera. Temos o Sol aqui, olha, exercendo a sua influência contínua, que bom.
Temos os Andes canalizando os ventos quentes e úmidos para o sul da América do Sul. Os jatos de baixo nível, popularmente conhecidos como rios voadores, vão carreando, transportando, empurrando, como você preferir entender, essas massas de ar contendo vapor de água, certo? Temos a umidade, que é reciclada pela Amazônia e redistribuída para o interior do Brasil. Opa! Como assim, Luiz? O vapor de água que sai dos oceanos, que entra no extremo norte da América do Sul pela Amazônia, junta ou compila ou é agrupado como vapor de água que é originado na evapotranspiração da floresta. Agora tem vapor do oceano, tem vapor da floresta. Esse vapor é canalizado para o sul do país, ou da América do Sul, pelos rios voadores ou pelas correntes de jato de baixo nível. Tudo bem? Bom, e a bacia do Rio Paraná. Há algum tempo aí nós tivemos alguns eventos próximo a essa região, vai receber as chuvas da umidade da Amazônia. Ou seja, se a Amazônia queima, eu tenho problemas. Se a temperatura superficial do mar é comprometida, eu tenho problemas. E quem pode comprometer a temperatura superficial do mar além do Sol? Esse é um tema para a nossa próxima conversa, senão esse vídeo vai ficar longo e você não vai querer mais assistir, tá bom? Então, anota aí, nós temos alguns temas para os nossos próximos vídeos, dentre eles o transporte atmosférico de material biológico intercontinental e intracontinental, ou seja, entre o continente ou dentro do continente. Temos também a explicação, né, o detalhamento da importância da temperatura superficial do mar e seu impacto nos fenômenos atmosféricos continentais. E temos também mais um tema que vai falar sobre a qualidade do ar nas grandes metrópoles e como todo esse transporte atmosférico pode impactar a vida de quem está aqui no solo, quem trabalha de manhã, pega o metrô, o ônibus ou o seu carro para ir trabalhar. Muito obrigado pela paciência, por ter ficado aqui até agora e até mais.